Abre aspas. Nos livros eu viajei não só para outros mundos, mas também no meu mundo interior. Anna Quindlen, escritora e jornalista americana. Olá, curioso! Olá, curiosa! Começando o Tô Lendo, o seu programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos designers, dos capistas e também dos leitores. E eu começo, vou fazer um pedido de desculpa para os meus dicionários regionais, que na semana passada, no quadro Era Uma Vez, que eu vou lá catar alguma coisa da minha estante de livros, eu mostrei a minha coleção, e o que não falta na minha estante são coleções, né? Tudo separado por temas. Eu mostrei dicionários regionais, né? O do baianês, do cearês, do nordestinês, dicionário potiguar. E quando eu fui levar tudo de volta para a coleção, para guardar tudo no lugar certinho, eu achei um que na hora ficou lá. Então, estou pedindo desculpa para ele. Olha, o pequeno dicionário de termos e expressões populares maranhenses. E olha só, tem umas coisas muito legais aqui. Licute, substantivo masculino. Conversa de deboche em tom baixo, geralmente acompanhada de risos. É uma caçoada. Isso aqui está aqui, ó. Lombra, ginga, malandragem, vigarice. O que mais? Livro, tem livro aqui, ó, livro. Parte folhosa do estômago de ruminantes. No caso do boi, usado no preparo do mocotó e da dobradinha. Dobradinha. O pior cheiro que tem de comida é dobradinha. Aqui, ó. Mal de Luanda, escorbuto. Malsinado, sem sorte, e por aí vai. Então, ó, esse também faz parte da minha coleção. Ó, pichilau. O que é pichilau? É uma libélula. Olha, um pichilau, substantivo masculino. Pichilinga, piolho de galinha. Pessoa que gosta muito de pedir, de pechinchar, é muito legal. Então, se você perdeu a minha coleção de dicionários regionais, só entrar no YouTube. No YouTube tem todos os programas, desde o primeiro. Esse já é o número 17, é o 17º. Você pode acompanhar no programa 16. Então, a minha coleção é muita coisa divertida. E agora, nós vamos sair do Maranhão e nós vamos para Londres, que o nosso programa é assim, é livro do mundo inteiro. Nós temos a nossa correspondente voluntária, a Letícia Nascimento, faz também um podcast muito legal, falando de brasileiros que moram fora do país, né, que estão no exterior trabalhando, o Manda Brigadeiro, podcast muito bom. E ela faz aqui sempre uma nota curiosa de alguma coisa ligada a livros, literatura. O que será que a Letícia Nascimento preparou hoje para o quadro God Save the Books? Vamos ver? Quando a prefeitura de uma vilazinha aqui do interior da Inglaterra resolveu converter uma antiga cabine telefônica, daquelas vermelhas que são super conhecidas aqui, onde todo turista gosta de bater uma foto, em biblioteca, esperava que fosse uma oportunidade para que os moradores, né, da região trocassem livros. O que eles não imaginavam era que essa tradicional e famosa cabine vermelha ia se transformar numa biblioteca erótica. Foram encontrados livros considerados inapropriados. Isso mesmo, ninguém sabe como, mas livros com conteúdo mais erótico apareceram na cabine, o que deixou essa vila em estado de alerta. Um dos livros encontrados tem o título de Sangue Quente. O lado mais conservador dessa vila, que tem 851 pessoas, né, eles acharam que esse não era o tipo de literatura adequada para essa biblioteca.
porque ela está muito próxima de um parque onde as crianças brincam e próxima também de uma escola, e que isso não seria bom para as crianças estarem expostas a essa literatura adulta. O editor do Jornal da Paróquia diz que em 3 anos como editor nunca tinha tido uma notícia tão animadora como essa. E ele acha que a pessoa que está colocando esses livros nessa biblioteca não é um morador da região. Bom, a prefeitura colocou um aviso no Facebook dizendo que gostam muito da biblioteca, da iniciativa, mas que não gostam desse tipo de literatura que está sendo deixada por lá. Então, eles pedem que as pessoas não deixem esse tipo de livro. Os entrevistados que aparecem na matéria aqui do jornal, que foi de onde eu tirei essa informação, eles também concordam que não é o caso desse tipo de livro. E esse assunto foi parar até no jornal, no The Times, que eu leio todo dia de manhã, né? E o editorial do jornal chama Phone Sex. E para vocês verem como literatura é um caso aqui na Inglaterra importante. Então é isso, são 2 notícias que saíram no jornal que eu achei que são interessantes e achei que valia a pena compartilhar aqui com vocês. Hoje não é dica de livro, mas é de alguma coisa que aconteceu curiosa aqui em Londres e no interior da Inglaterra. Hoje eu fico por aqui e até a próxima. E olha só, por uma grande coincidência, no sábado passado, no Olá Curiosos, nós contamos, né, a história dessas cabines telefônicas. Em 2012, na época da Olimpíada, eu fui como correspondente da ESPN Brasil fazer umas reportagens, e uma delas foi justamente numa UTI, eu chamei de UTI, né, mas num galpão que reforma essas cabines telefônicas vermelhas, que são ícones da cultura inglesa. Elas foram, com o celular, né, com as pessoas com telefone móvel, elas foram perdendo utilidade. Então, elas foram ficando velhas, tiradas da rua, tira uma daqui, tira outra de lá, e elas começaram a ser reformadas para voltar para as ruas. Hoje já são 6.600 cabines que estão espalhadas por Londres e por toda a Inglaterra, com outras utilidades. Então, a Letícia mostrou essa biblioteca, né, esse ponto de troca de livros, mas tem também floricultura, tem também café, tem loja de concerto, loja de conveniência, então tem várias utilidades. Então, quem quiser dar uma chegadinha no guiadoscuriosos.com.br, procurar, olha, a UTI das cabines telefônicas vermelhas de Londres, que é uma reportagem que eu fiz em 2012, continua atual, inclusive porque eu conto a história das cabines, né? Qual é a história por trás das cabines que a Letícia mostrou, né? Para vocês entenderem, né? Já são 6.600 que foram reformadas nesse local e já estão aí espalhadas, é uma coisa muito bacana. E aí, aproveitando que eu falei de 2012, de Londres, eu falei, hoje eu vou na minha estante pegar um livro que eu tenha comprado nessa viagem, né? Um livro que eu tenha comprado em Londres durante a Olimpíada. Então, agora é hora do Era Uma Vez. Eu comprei livros de esporte? Comprei, né? Na época de Olimpíada, tem muito lançamento, muito livro falando de atletas importantes, de curiosidades olímpicas. Eu tenho essa aqui, por sinal, é a minha estante de livros esportivos, né? Bem atrás de mim aqui tem Copa do Mundo, Olimpíada, futebol. Mas um livro que eu gostei muito de comprar, porque eu sou muito fã do Agente 007. Sou muito fã. Tem os carrinhos ali na coleção, tem a caixa com todos os filmes, né, todos os DVDs. E eu comprei esse livro aqui, Bond Villains, né, os vilões de James Bond. Era uma coleção e eu comprei aqui, ó, comprando. Achei esse livro espetacular, super bem ilustrado, com a história de todos os vilões. Olha aqui, lembra do Jaws, né? Mandíbulas. Esse aqui, acho que foi um dos maiores vilões do 007. Queria ver. Olha esse aqui, lembra?
do Nick Nack. Depois... É um livro espetacular. Quando eu vi, eu me apaixonei, porque eu gosto muito dessa história de vilões. Eu comecei a escrever até um livro sobre vilões da nossa literatura, dos quadrinhos, e é um livro sem fim, né? Porque o que não falta é vilões. Quando eu acho assim, agora eu terminei, aí tem vilão novo, um filme novo que estreou, um livro novo, olha só, se lembrarem aqui, A View to a Kill. E aí, eu aproveitei para mostrar esse, que eu gosto de vilões, eu tenho aqueles bonecos de vilões também, vilões é comigo mesmo, tanto é que eu tenho para mostrar outro livro, ó, Os Vilões da Disney, Disney Villains, e também é um livro espetacular, é grande, né? O problema é que, olha aqui, ó, Alice no País das Maravilhas, está aqui a rainha, o que mais? A Darla, do Procurando Nemo, são livros lindos, lindos, lindos. Bom, gente, isso aqui eu posso ficar, ó, Cruella. Cruella. Aqui estão vendo que a echarpe dela é alguém que tomou vacina contra a Covid, né? Virou um jacaré. Ixi, aqui tem muita coisa bacana. Vocês têm tempo para eu ficar mostrando? É um livro tão lindo, tão lindo. É que eu quero mostrar os mais conhecidos, né? Para que todo mundo já batesse o olho e reconhecesse. Olha só. E aí, se isso não bastasse, nos livros de vilões, que também tem um lugarzinho na estante, esse aqui é um dos meus queridos, ó, Os Monstros no Cinema, Monster in the Movies, de John Landis. E são livros enormes, ó, capa dura, pesado. Estou falando assim, nós como ficar trazendo isso na mala, né? Como não dava peso extra. Olha o King Kong aqui, ó. King Kong. Gente, eu gosto tanto desses livros que a gente pode passar dias aqui fazendo. Tem fantasmas, tem os que são divididos assim, ó, que são muitos ao mesmo tempo. Né? Não ganharam o Michael Jackson aqui com o Thriller. Gente, é vilão que não acaba mais, ó. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, se tiver algum fanático por esse tipo de vídeo, de livros também, por temática, eu acho que consegue encontrar. São livros em inglês, todos eles, mas aqui é uma tradição no nosso programa de todos os livros citados, mesmo que rapidamente, você não precisa correr para pegar papel, caneta, tentar decorar e depois mandar e-mail, falar assim, Marcelo, eu não consegui. Primeiro porque o vídeo vai ficar guardado para sempre, você pode ir e voltar. Mas, às vezes, a gente fala o nome e não fica claro como que se escreve, né? Às vezes a gente entende de um jeito, escreve de outro. Então, para facilitar a sua vida, todos os livros citados em cada edição do Tô Lendo, você entra na descrição, isso se você estiver no YouTube, tá? Quem estiver acompanhando pelo Facebook, dá uma chegadinha no YouTube depois, entra no programa, tá? São todos lá, da home, procura aí na descrição do vídeo, livro por livro, o nome do livro e do autor. E agora chegou a hora da nossa entrevista, um momento que eu adoro aqui, que é uma chance de falar com quem está fazendo livros, fazendo ilustrações, divulgando o livro, né, compartilhando suas experiências literárias. É a hora da nossa entrevista aqui no Tô Lendo. E agora eu entrevisto aqui no Tô Lendo Humberto Conzo Júnior, que é autor dos livros, vou falar todos eles, Descobrindo os Bichos do Jardim, Morcegos, Pernilongos, Pulgas e Outros Sugadores de Sangue, Descobrindo os Bichos da Praia e Bichos Sinistros, um livro sobre ratos, baratas, aranhas e escorpiões. O Humberto é biólogo e também um amante dos livros. Ele criou há 5 anos o canal Primeira Prateleira, inicialmente falando de livros infantis, infanto-juvenis. E agora o canal fala de literatura brasileira contemporânea. E Humberto criou também, já em outubro de 2017, o Clube de Leitura Brasileira Contemporânea, com 8.000 inscritos.
Humberto, você começou como autor falando dessa outra paixão, a biologia. Mas aí a sensação é que a literatura foi crescendo dentro de você, né? Até o momento que ela explodiu, assim, você botou tudo para fora. É isso? Hoje a biologia já não é mais a sua primeira paixão, já ficou em segundo lugar? Então, porque, na verdade, assim, se eu pegar desde a época do colégio, eu sempre tive a paixão pela literatura, né? Às vezes eu cheguei a pensar fazer faculdade de direito, eu achava que eu tinha que fazer direito no Largo São Francisco só porque eu queria ser escritor. Então, como a maioria dos escritores fazia direito, tinha feito direito no Largo São Francisco, eu achava que era isso que eu tinha que fazer. Tanto que eu comecei, assim, escrevendo poesias com 13 anos de idade, 13, 14 anos. E aí, quando eu estava ainda estava no colegial, estava no terceiro colegial, meu pai tinha reunido todas as minhas poesias e ele publicou pela João Cortese, editora, ele, né, pagou lá e fez um livrinho de poesia. Então, assim que eu entrei entrei na literatura antes de ir para a biologia. Só que aí é aquele negócio, eu tinha que escolher a profissão, eu fiquei já tinha desistido de direito, achava muito chato, e aí eu sempre gostei da área de biológicas, cheguei a pensar em fazer odonto, porque meu padrasto era dentista, mas acabei indo pela paixão mesmo, que era a biologia, né? Então, aí fiz a faculdade de biologia, e aí, então, a literatura ficou de lado durante esse período, né, e a biologia virou a primeira paixão. E aí, com o passar do tempo, assim, veio voltando a vontade, veio dando de novo a vontade de escrever, e aí nada mais fácil do que começar escrevendo com aquilo que eu trabalhava, com aquilo que eu mexia, que era a biologia. Então, é engraçado que o meu primeiro livro é Bichos Sinistros, né? Mas ele surgiu a partir de na verdade, era um manuscrito muito maior, assim, que era meio um livro de curiosidades gerais sobre pragas, assim, era tipo um guia dos curiosos só de pragas urbanas, assim, por causa das perguntas que meus clientes me faziam, porque eu trabalho com detectação, com controle de pragas, né? E aí eu fiz esse manuscrito e mandei para Martins Fontes, e aí a Mônica Starr, a editora lá, ela falou que um dia o sobrinho, o neto dela, em casa, pegou o manuscrito e ficou o domingo inteiro atrás dela, falando, você sabia que a barata faz isso, sabia que o rato não sei o quê. E ela falou, Humberto, você já pensou em escrever, transformar esse livro, em vez de ser para o público geral, transformar para o público infantil? E aí eu falei, olha, vocês publicando, eu faço o que vocês quiserem. Eu queria era publicar. Aí que foi, aí, assim que eu comecei a ir para essa linha dos livros infantis, né? Então aí, realmente, aí a literatura foi tomando cada vez mais espaço na minha vida, ainda mais depois que eu criei o canal. E aí a literatura, eu continuo trabalhando com biologia, trabalhando na área de controle de pragas, mas a literatura foi tomando cada vez mais espaço no meu dia a dia. E nesse intervalo você parou de fazer as poesias? Você meio que deixou de lado esse outro tipo de literatura? Ou você foi guardando também, foi fazendo outras coisas, Humberto? Sim, não, eu praticamente poesia parei de vez, assim, eu fiquei com um material inédito que quando eu tinha na faixa dos 20 anos, que eu ainda tinha escrito alguma coisa, mas aí parei de vez, assim. E comecei a escrever um conto ou outro, alguma coisa, mas muito pouco material. E foi só agora depois que eu comecei a me envolver de novo, que eu criei o canal e comecei a me envolver com a literatura, que comecei a fazer oficina literária, comecei a fazer alguns cursos, e aí retomei a escrita de ficção. Eu tinha, na verdade, um romance distópico, assim, que eu escrevia desde os meus 20 anos, e que até hoje ainda não abandonei ele, assim, mas é mais um hobby, assim, que é uma história que eu gosto, e que eu fico, assim, 5, 6 anos parado sem mexer nele, aí eu falo, vamos lá mexer naquilo lá, e eu pego de novo e começo a reviver a história, assim, mas basicamente fiquei parado bastante tempo, assim, sem escrever. Você falou do romance aí, que de vez em quando você pega, e nas suas metas para 2021,
você colocou que quer lançar o seu primeiro romance. É esse ou tem outro que você está escrevendo? Não, é outro, porque assim, tinha retomado a escrita desse primeiro, dessa distopia, e aí em 2016, final de 2016, meu pai faleceu. E aí, como meu pai tinha toda essa ligação comigo, com a literatura, de ter me levado, publicado meu primeiro livro, e no velório dele acontece uma cena muito bizarra, assim. E ali eu parei e falei, não, eu tenho que parar tudo que eu estou escrevendo e meu romance está aqui. Meu romance nessa história, contar essa história de relação minha com meu pai. Então, um negócio bem mais sério, mais dramático, mais profundo. E aí, então, é nisso que eu comecei a trabalhar desde então. Então, são aí já mais de 4 anos trabalhando nesse romance, que agora está em fase final de revisão. Então, você pode contar qual é essa cena ou estraga alguma coisa do livro? Não é o primeiro capítulo. Na verdade, eu já entrego ela no primeiro capítulo do livro, porque meu pai tinha acabado de casar, fazia 40 dias antes dele falecer. Ele tinha casado pela 53ª vez. E aí, então, ele, no velório dele, tinha essa nova mulher dele, que eu tinha visto uma vez na vida até então. E aí, uma hora ela me chama, chego lá, e ela fala para mim que eu não era filho biológico do meu pai. E aí, assim, o negócio foi um choque, e que até hoje, para mim, não faz sentido nenhum. A gente é parecido até fisicamente, e quando eu liguei para minha mãe para falar, minha mãe queria ir lá para bater nela. E então foi isso. Então o livro começa a partir dessa cena, né, de que, assim, eu falo que não basta, assim, porque aí vem toda uma história, né, desde separação, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos, então as várias vezes que eu fui perdendo meu pai ao longo da vida, né, e aí não bastava eu perder ele com a morte dele, ainda quiseram arrancar ele de mim depois da morte dele, né. Então o livro se pega por aí, vai contar eu retomo toda essa relação de trás para frente, vou da morte dele e vou voltando até a primeira perda, que é a separação na infância. Humberto, você comentou que nesse período agora, que voltou essa tua vontade de escrever, de fazer coisas diferentes, né, não só em cima da biologia, que você fez várias oficinas literárias. E aí tem gente que pode falar assim, poxa, mas ele já tinha 4 livros publicados, né, já tinha contato com muita editora, já tinha um caminho que você talvez não precisasse. Qual a importância das oficinas literárias nesse processo que você está fazendo? Para mim, assim, foi fundamental, primeiro para retomar o hábito de escrever e de exercitar, né? Porque a escrita também é um exercício, quando possível, tem que ser diário, é que nem corrida, né? Quanto mais você treina, mais fica fácil, mais você aguenta e o texto vai melhorando. A primeira oficina que eu fiz foi com a André Del Fuego, escritora, né, brasileira, que ganhou o prêmio José Saramago de literatura, e que é uma pessoa incrível, assim, e aí era uma oficina na Biblioteca São Paulo, de 4 finais de semana, e aquilo, explodiu a minha cabeça, eu não sabia que aquilo existia, e assim, de chegar lá, e não é só aprender, porque não é só aprender técnica, mas é ouvir o texto dos outros, e cada um debater o texto do outro, essa relação, os grupos que se formam, e essa troca, né, é maravilhosa, assim. Então, eu comecei com essa, e quando depois eu falei, não, só é isso que eu tenho que fazer. E, por mais, assim, eu também tinha os livros publicados, mas nessa área de livro informativo, mais voltado para criança, né? A partir do momento que eu queria voltar a escrever ficção adulta, você tem um tempo aí de adaptação, de mudança de linguagem, né, de enfoque. Eu estava mais acostumado com a não ficção, né? Então, tudo isso é importante nessas oficinas para ir treinando mesmo, porque eu sou meio vagabundo com esse negócio de escrita, assim, eu enrolo muito, assim, cada vez que eu tenho que sentar para escrever, assim, é como se estivesse me levando amarrado, sei lá. Então, se deixar no dia a dia, eu sempre arrumo uma desculpa para não escrever.
Então, o bom nas oficinas é que também tem os exercícios, e aí você tinha que fazer de uma semana para outra, você tinha que escrever um conto, ou às vezes na hora, sentado lá, a pessoa te dá 20 minutos e escreve, e aí tem que fazer. Então, também era bom para me obrigar a escrever. Agora, em contrapartida, ler você se tornou aí um leitor voraz, né? Porque quem acompanha você no canal Primeira Prateleira vê que é um livro atrás do outro, que você hoje, aliás, aquela tua biblioteca é linda, hein? Olha. Eu só não gravo lá porque meu filho às vezes, de final de semana ele dorme lá naquele ambiente, e ele agora de manhã estava tendo aula de inglês lá. Não, então, mas olha aqui, dê uma olhada no canal do YouTube do Humberto, vocês vão ver que biblioteca. Então você não tem preguiça para ler, você tem um horário, você tem uma meta por dia de páginas, como é que é? Assim, durante a minha vida, eu tive também vários momentos assim que eu fiquei sem ler praticamente nada, lia muito pouco, e aí momentos de retomada, então fases, né, de subidas e descidas. Mas desde que eu criei o canal em 2017, o canal também me deu, assim, eu preciso ler para ter material para fazer os vídeos. E você começa a assistir outros canais, ver dica de outros livros, e isso me fez entrar num ritmo de leitura como eu nunca tive. Então, hoje, desde que eu comecei o canal, eu leio mais ou menos uns 50 livros por ano, né? Espera aí, o que você tinha falado mesmo? Não, mas aí você tem uma meta de leitura, você tem um horário para ler? Sim. Não, então, o meu horário de trabalho é flexível, né? Então, às vezes, quando não tem serviço, que eu tô em casa, eu pego e leio. No começo eu tinha meio vergonha, assim, de falar, não posso ler durante horário de expediente de trabalho, mas hoje em dia eu já perdi essa vergonha e leio a qualquer horário. Mas o que eu mais leio é de noite. De noite, quando a casa fica mais sossegada, os filhos vão dormir, aí eu fico tranquilo lendo. O negócio de meta, eu tenho assim, às vezes, como eu faço mediação, às vezes de clube de leitura, então, assim, tem o livro que eu tenho que ler naquele mês, então, às vezes eu ponho, até faço uma meta quinzenal para as pessoas que estão lendo comigo acompanharem, né, que nem agora eu estou lendo um livro O Homem Sem Qualidades, um tijolão desse tamanho, que eu sempre faço um calhamaço por ano para ler. Então, eu dividi uma meta de páginas por mês, durante 4 meses, para ler em conjunto. Então, eu criei essas metas mais para o público que me acompanha poder acompanhar a leitura, a gente fazer a leitura junto, né? Mas eu não me imponho, eu tenho feito a cada ano, eu escolho alguns livros como meta, que aqueles livros eu tenho que ler naquele ano. E eu sou bem Caxias, eu acabo sempre seguindo essas metas, então é bom que ela me obriga a ler coisas que às vezes eu posso pensar em ler e se eu deixar, depois eu acabo desistindo e indo para outra, então isso me põe uma certa regra, e isso tem me ajudado bastante, tenho gostado de seguir assim. O fato de você ter criado o Clube de Leitura Brasileira Contemporânea foi um jeito também de você se disciplinar a ler, porque aí você tem uma responsabilidade com o grupo, né? É um jeito de falar, bom, aí eu vou ler mesmo e não tem jeito. Você pensou nisso na hora de criar o clube, não? No clube em si, não. Assim, porque desde que eu criei o canal já me pôs esse objetivo a seguir. Então, o clube foi mais assim, eu tive a ideia de fazer o clube quando eu estava na Flip, e porque eu vi que eu estava lendo cada vez mais literatura brasileira contemporânea, né, e com uma relação muito próxima com muitos autores, e aí eu estava pensando um jeito de incentivar mais, de fazer esses autores serem mais conhecidos, apresentar esses autores para um público maior, e então aí por isso que eu tive a ideia de fazer o clube, assim, e eu já estava gostando desse negócio de fazer leitura em conjunto, sabe, de fazer grupo para ler um mesmo livro, porque aí quando você faz as discussões, a leitura cresce muito, às vezes você termina de ler o livro, você está com uma ideia, a hora depois você reúne para conversar com as pessoas, você vê coisa que você não tinha parado para pensar, às vezes dá vontade de voltar no livro e ler de novo, porque você fala, caramba, o que é isso? E às vezes também faço às vezes encontros com os autores, né, para discutir a obra.
E aí também é muito legal acompanhar o processo, né, de criação dos autores e ver que, às vezes, coisas que as pessoas percebem no livro, entendem no livro, às vezes, várias pessoas, que o autor nem parou para pensar naquilo, mas que faz todo sentido. Então, às vezes, eu já vi muito autor falando, nossa, nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Vou começar a usar essa resposta até quando me perguntarem sobre isso. Então, é muito legal você descobrir, você ver que essa leitura em grupo, você às vezes muda o ponto de vista até do próprio autor da obra. Assim. Então, por isso que eu acabei criando o clube. Gostei de fazer esse negócio de fazer leitura em grupo, leitura em conjunto. E das últimas leituras do clube, dessa literatura brasileira contemporânea, o que mais chamou a atenção? O que você tivesse que fazer? Como você pede para alguns autores, né, que façam listas, o que você indicaria hoje, Humberto, de melhor, assim, dessas suas últimas indicações? Tá. Eu sempre me vem na cabeça o livro da Paula Fábio, que chama Desnorteio. Eu acho um livro sensacional, assim, a Paula é uma escritora talentosíssima. Não dá para não falar nesse momento do Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, que agora virou né, uma febre, o livro mais vendido no Brasil, mas é um livro que a gente leu no clube em dezembro de 2019, né? Então, quando ninguém falava do Torto Arado, e no vídeo que eu fiz dele em janeiro de 2020, eu já falei, esse livro vai ganhar todos os prêmios, e é um livro que já nasce clássico, é um livro que veio para ficar. E aí agora eu vejo um monte de gente falando que é um livro que já nasceu clássico, e aí eu pensando se a gente teve a mesma ideia ou se eles já ouviram do que eu tinha falado. Uhum. Eu gostei muito recentemente, também a gente leu no clube, o Sorte, da Nara Vidal, que foi um dos 3 vencedores do prêmio Oceanos de literatura. É um livro curto e intenso, assim, que mostra uma família de imigrantes que vem da Irlanda para o Brasil. Muito bacana. Então, aprendi. E agora acabei de ler, estamos lendo agora em março no clube, é um livro que eu li em fevereiro, me adiantei, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que é a minha aposta para os prêmios desse ano aqui. Com certeza ele vai estar nas listas desse ano. Humberto, você lê um livro de fora, muito comentado, né, que está todo mundo falando, aí dá tempo de incluir na leitura ou não? Você dá prioridade mesmo para essa literatura brasileira contemporânea e falar, esse é o meu negócio hoje, é o que eu gosto, aí você está abrindo mão dessa outra literatura? Não, eu continuo lendo clássicos, literatura contemporânea estrangeira também. Eu não me pego muito nesse negócio de hype, assim, de livro às vezes até eu fico pé atrás. Quando o livro está muito falado, muita gente falando ao mesmo tempo, às vezes eu deixo para ler até depois, vou dar um tempo, deixa esfriar, abaixar a poeira, e depois eu leio. Então não me pauto para isso, para falar, vou ter que falar sobre esse livro porque está todo mundo falando e então vai dar audiência. Mas eu não abro mão de ler outras coisas que não a literatura brasileira contemporânea. Eu acho que hoje em dia metade das minhas leituras é de literatura brasileira contemporânea, mas estou sempre lendo, que nem agora estou lendo o Homem Sem Qualidades, que é de um autor austríaco do início do século XX, e estou lendo Jangada de Pedra, do Saramago. Então, esse ano eu pus na minha meta, eu peguei um livro que eu ainda não tinha lido, um livro de cada dos meus autores preferidos. Então, tem o Saramago, tem o Hemingway, tem o Faulkner, estou lendo essa minha meta esse ano. Então, até tenho posto nas metas, eu tenho posto mais livros estrangeiros, para balancear um pouco os da literatura brasileira que eu já leio para o clube. Você já deve ter passado pela situação aí, né? Às vezes você está tão entusiasmado com um livro que fala com você por algum momento especial que você passou, né? E aquele livro cai na sua mão na hora certa, no momento certo, e você considera uma das melhores coisas que você já leu. E você passa para alguém, né, com aquele entusiasmo, e a pessoa ela não entende direito por que você se entusiasmou tanto, às vezes não chega nem no final
da leitura. Na hora das discussões no clube, acontece esse tipo de conversa, assim, às vezes polemizar até se o livro é bom, se não é, Humberto? Sim, nossa, eu lembro o primeiro livro que a gente leu no clube, que foi da Marta Batalha, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, né? E foi um livro que causou muita polêmica, assim, porque teve aqueles que ficaram apaixonados, que adoraram, e teve uns que falaram, nossa, mas não gostei nem um pouco, não, só li até o fim porque estava no clube, assim, então acontece, mas isso é o legal da literatura, assim, de como ela é plural, né, e um mesmo livro pode ser amado e detestado, e tudo bem, e tem muito isso, porque uma mesma pessoa, você pode ler um livro hoje e achar maravilhoso, e ler ele daqui 5 anos e não gostar. Então, porque o livro também ele se envolve muito com isso, com o momento que você está vivendo, com a experiência que você teve até aquele momento, com a sua maturidade, né? E o livro vai mudando. Eu morro de medo, assim, porque eu tenho os meus livros preferidos da vida, assim, que eu li muito novo. Então, o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, A Peste, do Camus, O Velho e o Mar, do Hemingway. E aí eu fico pensando, não, eu quero reler esses livros, mas dá um medo de reler e não achar tudo isso, sabe? Então, às vezes eu falo, não, deixa mais um pouquinho ele lá no meu altar, mas um ano eu vou fazer essa meta, só a meta de reler os que eu acho preferidos e que eu li há muito tempo. Você vê que isso é perigoso, né? Que teve essa série Lupin, acho que foi na Netflix, e aí eu falei, nossa, eu vou ler O Ladrão de Casaco. Eu tenho aqui o livro que eu li quando tinha 18 anos, né? E eu lembro que eu amei o livro, tanto é que é um dos que eu guardei. Pô, ele está comigo há 40 anos, né? Para você ver como eu gostei. Aí eu li e falei, gente, mas não é tudo isso. Não é tudo isso, né? Foi legal ver os personagens da série, como o adaptador usou, mas eu falo assim, nossa, mas não é uma história que me encantou. É engraçado mesmo isso, né? A memória afetiva, às vezes, ela nos engana, né, Humberto? E tem livros que parece que eles são feitos por uma idade específica também, né? Eu vejo muito, assim, com os livros do Hermann Hesse, que, assim, Demian, essas coisas, que quem leu na juventude é apaixonado. Quem pegou, eu fui ler o Demian agora, faz 2 anos, assim, aí eu li e falei, que falam tanto? Não achei tudo isso, sabe? Então, e tem livro, não, tem livro que você lê jovem e não dá a mínima, e depois você vai reler mais velho e fala, e tem outra visão, né? Porque você pega outro patamar de entendimento, outra camada de leitura, né? Livros que tipo O Deserto dos Tártaros, né, porque é um livro que fala muito de memória e da passagem do tempo, então quando você já passou pelo tempo, você entende o que aquele personagem está passando melhor. Né? Então muito legal. Acontece. Então, olha, vamos recapitular aqui a obra do Humberto Conzo Júnior, Descobrindo os Bichos do Jardim, Morcegos, Pernilongos, Pulgas e Outros Sugadores de Sangue, Descobrindo os Bichos da Praia e Bichos Sinistros, um livro sobre ratos, baratas, aranhas e escorpiões. Quem não conseguiu anotar, está tudo na descrição do nosso vídeo, o nome de todos os livros, as crianças vão se apaixonar, só lembrar da neta da dona da Martins Fontes lá, como ele se apaixonou pelos livros, e temos também agora o canal Primeira Prateleira no YouTube, tem vídeo de que dias da semana? Normalmente terça e sexta. Nos últimos meses anda meio bagunçado, mas normalmente é isso. O canal Primeira Prateleira, para você que gosta de livros, para você se inscrever, né, acionar a sinetinha ali, prestigiar o trabalho do Humberto, e tem o Clube de Leitura Brasileira Contemporânea. Esse, como é que a gente acha o Clube de Leitura? Onde fica? O clube, você tem o grupo no Facebook, esse que tem mais de 8 mil inscritos, que é Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Só você procurar literatura brasileira no Facebook, já vai aparecer logo de cara ele, né? Tem no Instagram também, que é @Clube de Literatura Brasileira. E é isso. E aí, nos meus vídeos, todos os meus vídeos no YouTube, na descrição do vídeo também fica as informações do clube, porque antes era assim, eu só indicava o livro do mês
e cada um comprava por conta e a gente lia. Aí, desde o meio do ano passado, eu fiz um negócio lá no Catarse para apoio ao canal, então as pessoas podem, pelo Catarse, assinar o clube para já receber o livro direto em casa, que aí eu arrecado o dinheiro, faço a compra coletiva e mando para todo mundo. Então, facilita um pouco e é bom porque acaba sendo mais gente que lê junto, porque quando ficava para cada um comprar, às vezes a pessoa acabava esquecendo, não dava tempo de chegar o livro antes da leitura. Agora não, agora eu mando na casa da pessoa antes da data de início da leitura. Então é o Clube de Literatura Brasileira. Brasileira Contemporânea. Isso. É isso aí. Humberto, muito obrigado pela sua entrevista, adorei, viu? Eu que agradeço, Marcelo, é sempre um prazer muito grande conversar com você, sempre admirei muito o seu trabalho, então cada vez, quando você me escreveu aqui falando, já saí correndo para minha irmã, para minha mãe, olha, o Marcelo está me chamando para aparecer no canal dele, eu sou meio fã do seu trabalho também. Muito obrigado. O romance já tem título ou não? Isso vai ficar para o final? A princípio, chama As 7 Mortes do Meu Pai. Olha, aí chama a atenção. Agora precisa ver a hora que for na editora mesmo, se não vão querer mudar, né? Maravilha. Humberto, muito obrigado. E agora a gente vai chamar a Fátima Mesquita, trazendo aqui no nosso programa as suas notas de rodapé. Um abraço, Humberto. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. No rodapé de hoje eu queria falar com vocês do Médico e do Monstro, um classicaço do século XIX que foi escrito por Robert Stevenson. Trama uma pitada de terror, uma pitada de ficção científica num clima gótico que é muito legal. Vou ler para você um trechinho, combinado? Avançava depressa, perseguido pelos seus temores, falando consigo mesmo, escondendo-se para não ser visto, contando os minutos que ainda o separavam da meia-noite. Uma mulher aproximou-se dele para lhe oferecer, julgo eu, uma caixa de fósforos. Esbofeteou-a e a mulher fugiu. E aqui, gente, o que acendeu uma lamparina lá no fundo da minha cabeça foi a palavra caixa de fósforo. A história da caixa de fósforo ela começa com um alquimista alemão que lá nos 1600 é fabricar ouro a partir do xixi. Não deu certo. Mas, no final das contas, ele acabou descobrindo essa coisa que a gente chama de fósforo, o elemento fósforo. Uns anos depois, um físico inglês resolve pegar aquele fósforo, colocar em cima de um papel áspero, pegar um pedacinho de pau, na ponta colocar enxofre, e aí criar um atrito de maneira que aparecesse uma faísca e o enxofre, que tem uma combustão muito fácil, fizesse e pegasse fogo. Funcionou legal, mas ainda havia alguns problemas. O primeiro problema é que era um brinquedinho caro, então assim, não pegou. O segundo problema é que às vezes ele pegava fogo sozinho dentro da caixinha. Então, precisou entrar na parada um sueco que em 1855 coloca um produto isolante no meio dessa combinação aí de elementos e aí sim ele começa a ser fabricado em massa, começa a fazer um sucesso enorme, começa a ser de uma utilidade tremenda. Mas é isso, a nossa ideia incendiária de hoje. Até o próximo rodapé. E olha, mais uma novidade, como aqui a gente mostra o lado curioso da leitura, né? Então, a gente quer falar do livro e de tudo que cerca o livro, né? Não é um programa convencional, só de uma resenha e pronto. Então, tem de tudo aqui, vocês já perceberam, né? E aí tem uma novidade para quem lê na cama. E é bacana, porque você fica sempre tentando colocar o abajur numa posição interessante, e tem que tomar cuidado, você dorme com alguém ali, pode acordar, né? Então tem que tomar muitos cuidados. Às vezes a pessoa pegou no sono, mas você quer continuar porque a história está maravilhosa. Eu agora estou lendo o Bom Dia, Verônica, da Ilana Casoy e do Rafael Montes, então está naquela de, vamos lá, tenho que terminar logo, estou adorando. E aí nós achamos na internet o seguinte, é uma luz para colocar no livro muito diferente, né? Com design totalmente inovador, chamado Bóvio.
E essa luz, né, a gente está mostrando o videozinho, entrou num desses programas de incentivo, né? Eles precisavam de dinheiro para investir na ideia. E eles tinham uma meta inicial de $10 mil. Essa era a meta inicial para fazer o produto e começar a entregar. Olha, até agora, e faltam ainda 2 semanas para acabar essa arrecadação, eles já conseguiram $280 mil. Isso prova que a ideia é boa, é legal. Vocês viram? Que divertido. Eles já venderam 3.000 unidades, só ali na plataforma Kickstarter. E o modelo mais barato custa $49, né? Dá alguma coisa como R$300. Então, vou colocar aqui e também na descrição do vídeo o link, para quem quiser olhar mais, de repente se interessou, vai querer comprar uma também. O link é enorme, não dá para anotar correndo. Quando acabar o programa, você pega de novo para assistir, dá um pause ou entra na descrição e anota. Que a ideia é muito bacana, né? Como você prende a luzinha, né? O abajurzinho no livro, como fica bonito. Eu adorei. Acho que eu ainda vou fazer o meu pedido também. Então tá aí. E terminamos o programa. Já, puxa vida, terminamos o programa de hoje. Lembrando que todos os livros citados pela Fátima, pelo Humberto, nosso entrevistado, todos estão na descrição do vídeo aqui, com links também para facilitar se você quiser comprar alguma coisa. E nós voltamos na semana que vem. Então, até o próximo capítulo. Tchau!